O canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Cura Divina à Luz da Bíblia. Autor Kenneth Hagin. Narração Adailton de Jesus. Cura divina. Você pode receber se você crer. Em meus muitos anos ministrando cura, descobri que o empecilho número 1 ao recebimento da cura, você também pode chamar de o inimigo número 1 da cura, é não saber que é a vontade de Deus curar. Geralmente, essa é a questão com a qual temos que lidar para que as pessoas possam ser curadas. Devemos mostrar às pessoas que é a vontade de Deus curá-las. Descobri também que há um grupo de pessoas que não acredita que a cura está disponível para nós hoje. Na verdade, elas creem que Deus não quer curar. Há outro grupo de pessoas que acreditam na cura, tudo bem, mas elas creem que Deus não vai curá-las. Elas pensam que têm sido muito más, desprezíveis ou indignas. O diabo sempre vai relembrá-las de algo para que elas não acreditem que Deus as quer curar. Mas nós não devemos fazer parte de nenhum desses grupos. Precisamos fazer parte do grupo bíblico e descobrir o que a palavra de Deus nos ensina sobre a cura divina. Minha esposa e eu pastoreamos por cerca de 12 anos e durante aqueles anos nunca enterramos um membro da nossa igreja. Eu simplesmente continuei trabalhando com eles até que eles foram curados. Descobri com a experiência como ajudar as pessoas a receberem a cura. Obviamente, algumas vezes trabalhei por 6 meses para que alguém recebesse cura, mas finalmente elas eram curadas. Como eu disse, o maior obstáculo para que as pessoas sejam curadas é fazê-las acreditar que é a vontade de Deus curá-las, que Ele quer curar e que elas deveriam ser curadas, pois é a sua vontade. Quando orar, creia que recebeu. Deixe-me compartilhar com você uma razão bíblica para crer que a cura divina é a vontade de Deus para você. Deus prometeu lhe dar tudo o que você pede em oração quando você orar crendo que recebe. Vamos analisar o que Jesus disse sobre o assunto em Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. No versículo 23 está escrito: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Observe o versículo 24 particularmente. Jesus está falando a respeito de oração aqui. Algumas pessoas que não aceitam a Bíblia dizem: Marcos capítulo 11, versículo 24 não é para todos. Para dizer a verdade, uma vez ouvi um pastor dizer: bem, Marcos capítulo 11, versículo 24 não vai funcionar para todos. Eu sempre respondi a essa argumentação com a seguinte pergunta: oração é para todos? Ou alguns devem orar e outros não? Como você pode perceber, o assunto em Marcos capítulo 11 é oração. Não é simplesmente conseguir os desejos do seu coração. Jesus nos diz como conseguir os desejos do nosso coração por meio da oração, não é mesmo? Quantos devem orar, então?
todos. Bem, se todos devem orar, então esse versículo pertence a todos, porque a oração pertence a todos. Vamos dar mais uma olhada no versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. A versão King James diz: quando você orar, creia que os recebeu e você os terá. O versículo fala das coisas que você desejar. No momento, vamos considerar apenas um desejo: cura para o seu corpo, e inseri-lo no versículo. Então, podemos ler que, quando orar pela cura, creia que recebeu e você a terá. Mas não houve nenhuma mudança física por enquanto, alguém pode argumentar. Eu sei, Jesus disse que então você terá, mas primeiro você deve crer que recebeu a cura. Mas eu não estou curado. As pessoas que dizem isso já perderam. É uma pena. Elas seguem os seus raciocínios em vez de seguirem seus corações. Quando você ora, você tem que acreditar que recebe a cura e então você terá cura. Quando você terá a cura? Depois que você crê que você recebe. Quando você crê que recebe a cura? Antes de tê-la. Mas isso não faz sentido, alguém pode reclamar. Nem mesmo é sensato. Eu sei, é acima do senso comum. Você já leu em Isaías capítulo 55 que Deus disse: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse tipo de pensamento é tão acima do bom senso quanto os céus são acima da terra. Se você é uma pessoa de fé, se você anda pela fé e alguém te critica, não fique envergonhado ou envergonhada. O problema é que eles não conseguem ver o que você vê, porque a palavra de Deus está muito acima das suas vistas. Alguém pode dizer: esse negócio de fé, eu não acredito nisso. As pessoas que dizem isso estão confessando que elas não são salvas, pois a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é isso o que a Bíblia diz? Certamente que sim. Quando você orar, creia que recebeu a cura e então você a terá. Essa é a revelação que recebi anos atrás, quando estava acamado, quase totalmente paralisado. Eu descobri que Marcos capítulo 11, versículo 24 me pertencia. Eu ainda possuo a Bíblia que eu tinha naquele tempo, e ainda pode ser visto onde eu escrevi com tinta vermelha ao lado daquele versículo: isto é para mim. Tudo inclui cura. A Bíblia declara que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. Portanto, voltemos a Mateus capítulo 21, versículo 22, e vejamos o que Jesus disse sobre crer. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Quantas coisas você receberá? Todas, exceto uma? Todas as coisas, exceto cura? Não. Todas as coisas. Se essa promessa não incluísse cura, então leríamos todas as coisas exceto uma. E se Jesus tivesse dito: e todas as coisas, qualquer coisa que pedirem em oração, vocês receberão, então automaticamente o receberíamos, não é mesmo? Porque Jesus colocou aquela palavrinha crendo no meio, porque a promessa não funcionará sem isto: crer, crer, crer. Cristãos já têm fé, apesar de que alguns dizem: esse é meu problema, eu não tenho nenhum pouquinho de fé.
Então, que tal aceitar Jesus de novo? Se você não tem fé, é porque você precisa aceitar Jesus de novo, porque as pessoas salvas têm fé. E quem nós somos? Pessoas salvas, pessoas crentes, pessoas que temos fé. Uma vez, durante uma cruzada, uma mulher me parou logo após o culto da manhã e disse: Irmão Reagan, gostaria que você orasse por mim. Eu perguntei qual é o motivo da oração. Ela disse: tenho 72 anos, sofro com pressão alta e um problema sério de coração. Para falar a verdade, os médicos já desistiram de mim. Eles dizem que não viverei muito. Então, para que precisamente você quer que eu ore? Eu perguntei. Ela disse: eu quero que você ore para que eu tenha fé para ser curada. Eu respondi diretamente para conseguir a atenção dela. Bem, isso eu não farei. Funcionou. Ela perguntou: você não vai orar por mim? Não, senhora, eu não vou. Você realmente não vai? Eu realmente não vou. Neste momento, eu percebi que tinha conseguido a sua atenção. Então perguntei: você não é crente? Você não é uma filha de Deus? Você não é uma salva? Oh, sim, eu sou crente. Bem, eu disse: quem já ouviu sobre um crente que não crê? Você já creu no maior milagre que existe. Crer no novo nascimento e ser feito nova criatura é o maior milagre que há. Se você já crer nisso, por que você não poderia crer para algo maior que isso? E continuei. Agora vamos supor que você tenha um neto na faculdade e você escreve para ele de vez em quando. Você sempre escreveria no final da carta: observação, não esqueça de respirar? Não, você não o lembraria de respirar, porque ele já está respirando e ele vai continuar respirando. Se ele não está respirando, lembrá-lo não vai resolver nada. Eu expliquei: como você sabe? Você é crente. Isso é quem você é. E todas as coisas que você pedir em oração, crendo, você receberá. Eu imponho as mãos nas pessoas porque eu creio. Ela respondeu: estarei na fila da cura hoje à noite. E ela estava. Quando chegou a vez dela, eu disse: bem, vejo que você veio. Sim, ela disse, e serei curada também. Apenas imponha as mãos em mim. Você pode perceber como ela mudou desde a conversa que tive com ela pela manhã? Eu impus as mãos sobre ela e ministrei a cura. A história dessa mulher tem uma sequência interessante. 23 anos depois, minha esposa e eu estávamos pregando em um estado próximo ao dela e, após um dos cultos da noite, minha esposa me perguntou: a irmã tal, a filha desta mulher, não estava no culto hoje à noite? Sim, estava, eu disse. Ela havia saído da igreja antes que minha mulher pudesse alcançá-la para conversarem, mas lá estava ela no outro dia pela manhã. Então minha esposa e eu tivemos a oportunidade de visitá-la. Nós gostaríamos de saber se sua mãe ainda está viva. Ela estava com 72 anos de idade quando eu orei pela cura dela. E se ela ainda estivesse viva, isso significaria que ela teria 95 anos de idade. Nós perguntamos: sua mãe ainda está viva? Oh, sim. Como ela está? Mais saudável impossível. Ela tem 95 anos de idade e apenas recentemente parou de dirigir à noite. Fico feliz de não termos permitido que ela morresse quando tinha 72 anos e os médicos já haviam desistido dela. Lá estava ela, com 95 anos, com tudo em cima, glória a Deus, e ainda dirigindo seu próprio carro. Por quê? Porque ela descobriu que quando oramos, todas as coisas, inclusive cura divina, todas as coisas, o que quer que você peça em oração, crendo, receberá. E isso é quem ela era. Ela era uma crente, então ela pôde receber. Diga isso em voz alta: eu sou crente. Bem, então não deve ser difícil para você crer, não é mesmo? Comece crendo que cura é a vontade de Deus para você.